No século XVIII, um importante caminho foi aberto. Onde até então eram trilhas percorridas somente por indígenas, essas trilhas também eram usadas por portugueses e espanhóis, ao embrenhar-se para a exploração do território. O tropeirismo tem a sua origem vinculada com a abertura dessas primeiras trilhas. Entre essas trilhas destacam-se o caminho do Peabiru, que ligava a capitania de São Vicente, no interior de São Paulo, passando por 4 países, estes sendo Brasil, em Santa Catarina, Paraná, São Paulo e Mato Grosso do Sul. Os outros países eram Bolívia, Paraguai, chegando a Cusco, no Peru, e o caminho de Itupava, que interligava as planícies litorâneas ao primeiro planalto paranaense. A ocupação das terras brasileiras pelos portugueses começou pelo litoral e após um século de exploração das riquezas encontradas. Resolveram ir à busca de ouro pelo interior do Brasil. No entanto, a maior dificuldade encontrada era o transporte, não somente de pessoas, mas também das mercadorias e outros recursos que seriam indispensáveis durante a viagem ou caso se estabelecessem em algum lugar para a pernoite. Inicialmente, esse transporte era feito por índios, negros escravizados e mamelucos assalariados. Os portugueses, ao se apossarem das terras brasileiras, colocaram em prática alguns expedientes considerados brutais e, para garantir o domínio e expansão das terras conquistadas, estratégias de povoamento e comércio foram desenvolvidas, entre elas a introdução de cabeças de gado, de cavalos e moares, para o abastecimento e transporte na colônia, que a partir do século XVIII seriam considerados coadjuvantes da atividade econômica mais lucrativa da época. O tropeirismo, cuja finalidade era a comercialização do gado oriundo na região sul, conduzidos para as regiões de Sorocaba, de São Paulo e de Minas Gerais. A quantidade expressiva de extração de ouro na região de Minas Gerais atraiu muitas pessoas, de modo que a população daquele lugar cresceu de forma intensa. E, como se dedicavam exclusivamente à extração do ouro, não produzia seus alimentos, sendo necessário trazerem de outras regiões tudo o que precisavam. No sul do Brasil, a existência de campos propícios para a criação do gado foi uma alternativa encontrada para que a economia mineradora não se estagnasse. O interesse manifestado pela coroa portuguesa, além das cobranças de impostos sobre a exploração do ouro, não se limitou apenas aos lucros que obteria com a exploração do comércio que, possivelmente, se estabeleceria quando da compra e venda dos rebanhos de gado bovino e moar. Uma rota de tropeiros, também conhecida como Caminho do Viamão, Caminho das Tropas ou ainda Estrada Real, cortava os campos de domínios português e espanhol, dos atuais estados do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, do Paraná e São Paulo. Ao longo do percurso do Caminho do Viamão, os pousos dos tropeiros deram origem a importantes cidades como Viamão, Vacaria, Lages, Rio Negro, Lapa, Balsa Nova, Palmeira, Ponta Grossa, Carambeí, Castro, Piraí do Sul, Jaguariaíva, Sengés, Itararé, Itapeva, Itapetininga, Sorocaba, entre outras. Além de fazer prosperar a economia brasileira, e especialmente das regiões por onde passava o Caminho do Viamão, constituía um importante meio de arrecadação fiscal, que por concessão da coroa portuguesa era administrado por fidalgos da confiança. Fazia-se também presente o interesse militar que, sob as ordens do governo de São Paulo, as tropas militares seguiam por esse caminho, deslocando-se de São Paulo ao sul da América Latina, movendo-se até as regiões do Rio da Prata, a fim de agir defensivamente às incursões espanholas nos espaços ocupados por portugueses. Ora, a pecuária e guerras estão intimamente ligados à política colonial no Sul, como o exemplo da Guerra Farroupilha,
acontecida devido à política fiscal do Império Brasileiro sobre o principal produto econômico da região, o charque, também conhecido como carne seca. O Caminho do Viamão, cidade ao lado de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, foi pensado e traçado para atender à necessidade de viabilizar o deslocamento por terra das tropas, principalmente do sul do Brasil para as regiões que se desenvolviam rapidamente, São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Visto que os caminhos primitivos, as trilhas, não perfaziam um traçado satisfatório e por um caminho que ligasse esses dois pontos de forma mais acelerada, seria possível reduzir o preço do gado em virtude de que as despesas com a tropa e com os animais reduziriam, e, principalmente, o desgaste do gado destinado à venda. Sendo o gado um gênero fundamental para o consumo da carne e principalmente pelo transporte, também, por sua vez, vem a demanda no cultivo de campos de pastagem. O caminho das tropas aberto no sul do Brasil, o caminho de Viamão, interligava as grandes pastagens dos campos e dos pampas do Rio Grande do Sul, com Sorocaba, São Paulo, onde se realizavam grandes feiras desses animais, o que promovia o comércio de outros produtos, causando grande movimentação nesse povoado, que rapidamente prosperava. Iniciava-se um sistema social, cuja repercussão foi de extrema importância para a expansão e a ocupação do território brasileiro, principalmente a partir do século XVIII. O ciclo do tropeirismo começou por volta de 1731, com o português Cristóvão Pereira de Abreu, que abriu estrada ligando Curitiba e Sorocaba, conduzindo a primeira tropa de mulas e gado. Cristóvão foi consagrado o primeiro homem a cruzar por via planaltina, o território entre o Rio Grande do Sul e São Paulo, com a ajuda de 700 bandeirantes paulistas, levando uma tropa de 3.000 cabeças de cavalgaduras e gado, considerado grande feito de coragem e competência pelos tropeiros, inaugurando o ciclo comercial da região sulina. Cristóvão foi um fidalgo português de esmerada educação, requintados gostos e ágil palavra, o que lhe valeu o brilho no registro de vários relatórios ao longo da vida. Nasceu em 13 de julho de 1678, em Ponte de Lima, Portugal, freguesia do Fontão. Filho de João de Abreu Figueira e Leonor de Amorim Pereira. Faleceu a 22 de novembro de 1755, aos 77 anos, na vila do Rio Grande do Sul de São Pedro, hoje cidade rio-grandina. Pelo sul brasileiro sediou-se, depois de muitas peregrinações ao longo da costa sul das terras que viriam a ser lusitanas, ainda que bravamente disputadas com os espanhóis, entre São Vicente e Colônia do Sacramento. Isto lhe valeu a fama de inventor do Rio Grande do Sul.